Paz seja convosco. Tudo bem com você? Pois a palavra de Deus diz que nós devemos ser pessoas felizes, sempre regozijarmos diante da presença do nosso Deus. Deus aparece a Abraão e lhe faz promessas, faz concerto com Abraão. De Abraão sai a nação sacerdotal. Em Abraão começa uma linhagem que chega até o Senhor Jesus Cristo. Está registrado no livro de Gênesis, capítulo 12, do 1 ao 7, Gênesis capítulo 15, do 1 ao 7, Gênesis capítulo 17, 1 e 2. E o Senhor Jesus, então, edifica a sua igreja tendo a linhagem de Abraão. Então o Senhor Jesus teve autoridade para edificar a sua igreja. Eu convido você para estudarmos sobre a origem da igreja de Deus. Vamos começar o nosso estudo lendo o livro de Mateus capítulo 16, verso 13 a seguir. Chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles disseram: um João Batista, outros Elias, e outro Jeremias, ou um dos profetas. E disse ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse: Bem-aventurado é tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi a carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei a chave do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Aqui aparece o Senhor Jesus edificando a sua igreja. Quando o Senhor Jesus diz: Tu és Pedro, e sobre esta pedra, Jesus é pedra angular, pedra da esquina, eu edificarei a minha igreja. Ele não falou as minhas, ele falou a minha. E disse que as portas do inferno não iam prevalecer contra a sua igreja. Ou seja, a sua igreja jamais deixaria de existir. Inferno quer dizer sepultura, quer dizer Seol no hebraico. Inferno não é um lugar de sofrimento, como muitos pregam que é um lugar de tortura. Inferno é a própria sepultura. E o Senhor Jesus disse a Pedro que, no verso 19, eu darei a chave do reino dos céus. Essa chave que o Senhor Jesus deixa com Pedro, ela se refere ao batismo bíblico. A partir que a pessoa batiza, ela é ligada no corpo do Senhor Jesus ou ligada à sua igreja. Vamos ver que corpo tem o mesmo significado de igreja. Vamos ler em Efésios capítulo 4, do 1 ao 5. Efésios 4. Algo, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação que foste chamados, com toda humildade, mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também foste chamados, e uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, e uma só fé, e um só batismo. Então veja que aqui disse que há um só corpo, e uma só fé, e um só batismo. E agora nós vamos, primeiramente, analisarmos sobre aonde foi que começou a igreja do Senhor Jesus Cristo, quando ele disse: Tu és Pedro. Vamos ler em Lucas 24, 47.
e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Então a mensagem do Evangelho do Reino tinha que começar de Jerusalém. 49. E eis que sobre vós envia a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto seja revestido poder. Então a igreja que o Senhor Jesus edificou, as pessoas, os apóstolos, ficaram em Jerusalém, até ser revestido do Espírito Santo e começar então a pregação do Evangelho do Reino. E o livro de Atos confirma que aconteceu exatamente isso em Atos capítulo 1, verso 6. Aquele, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo, Senhor, restaurará tu neste tempo o rei de Israel? E disse-lhe, não vos pertence saber os tempos e estações que o Pai estabeleceu para o seu próprio poder. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. E ser-me testemunha, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então veja que o Senhor Jesus organizou a sua igreja em Jerusalém, e após o revestimento do poder de Deus, do Espírito Santo, começaram a semear testemunha, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. E vamos então estudar mais um pouco sobre a questão do corpo, igreja, que tem o mesmo significado. Vamos ler o livro de Efésios, capítulo 1, verso 21, 22 e 23, que diz da seguinte forma: E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas construiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Então o Senhor Jesus, ele é o cabeça da igreja, que é o seu corpo. Então, igreja é corpo, corpo é igreja. E o livro de Colossenses 1, versículo 18, confirma novamente, que diz assim: Ele é o cabeça do corpo da igreja. Então, Jesus é o cabeça do corpo, que é a igreja. E aqui diz ainda, e é o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenhamos a preeminência. Então, o Senhor Jesus é o primogênito entre todos os mortos, o primeiro que ressuscitou para nunca mais morrer. E o livro de Efésios 2, 22, fala que o Senhor Jesus é o cabeça da igreja, que é o corpo, cabeça da igreja. E o livro de Colossenses fala que o Senhor Jesus, ele é o cabeça do corpo. Então você consegue identificar que corpo é igreja e igreja é corpo. E o livro de Efésios, capítulo 4, que nós acabamos de ler, falou que há um só corpo, e uma só fé, e um só batismo, uma só fé verdadeira, um só batismo verdadeiro. E você pode ainda ler ainda em 1 Coríntios, capítulo 12, do verso 1 ao 20, que fala que, assim como tem muitos membros no corpo, mas juntando todos os membros forma o corpo. Ele diz assim a igreja. Então a igreja há muitos membros, mas há um só corpo, não há vários corpos, ou seja, há uma só igreja. Vamos ler então dentro da palavra de Deus para nós identificarmos qual é, dentro da palavra de Deus, o nome desta igreja que o Senhor Jesus tinha organizado, o nome desta igreja. Vamos ler em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 2, que diz o seguinte: A igreja de Deus que está em Corinto, ao santificado em Cristo Jesus, chamados santos, com todos que estão em todo lugar, invocam o Senhor Jesus Cristo, Senhor deles é nosso. Então a igreja de Deus que está em Corinto, Senhor deles é nosso. Então falando de uma única igreja. E vamos ver a existência de uma única igreja ainda
mas dentro da palavra de Deus, no livro de 1 Coríntios 15, versículo 9, o apóstolo Paulo dizendo: porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus e assolava. Então, o apóstolo Paulo chamando mais uma vez o nome da igreja que o Senhor Jesus tinha identificado de Igreja de Deus. E podemos ainda identificar mais um pouco sobre a Igreja de Deus no livro de Atos, capítulo 20, verso 28, que fala o seguinte: olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Olha que verso mais lindo. O Senhor Jesus resgatou a sua igreja, a igreja de Deus, com seu próprio sangue. Vamos ler ainda o livro de Gálatas, capítulo 1. Gálatas, capítulo 1, versículo 13, que diz assim: porque já ouviste qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, sobremaneira persegui a igreja de Deus e assolava. Então o apóstolo Paulo perseguia a igreja de Deus e assolava a igreja que o Senhor Jesus tinha edificado. E o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 11, 2, ele diz que ele zelava pela igreja como uma virgem pura a apresentar um marido, a saber, a Cristo. Então a igreja do Senhor Jesus, ela é como uma virgem pura. E o livro de Apocalipse, capítulo 12, apresenta uma mulher vestida do sol e um dragão. Aquela mulher representa a nação de Israel, que deu origem ao Filho, ao varão, que é o Senhor Jesus Cristo. E que o Senhor Jesus Cristo deu origem à sua igreja, quando ele disse: tu és Pedro, sobre esta pedra eu edificaria a minha igreja. Ele não falou as minhas, ele falou a minha. E as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. E um versículo lá em Mateus 28, ele diz que eis que estou convosco os dias até a consumação do século. Ele está com a sua igreja até a consumação do século. E esta mulher que estava vestida do sol e que deu origem ao Senhor Jesus Cristo, que o Senhor Jesus Cristo deu origem à sua igreja, edificou. Esta mulher, fala Apocalipse 12, versículo 17, que esta mulher, que representa a igreja, ela tem o testemunho do Senhor Jesus Cristo e guarda os mandamentos. Então, dentro da palavra de Deus aparece uma única igreja. E esse foi o estudo sobre a origem da igreja de Deus. Paz seja convosco.